Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, do 21 ao 43. Nós vamos falar hoje sobre Jesus, o Rei sobre o sofrimento. Diz assim a palavra do Senhor. Leia com fé. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo viu Jesus. E logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés. E lhe rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curado. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu num corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que haviam acompanhado, e entrou onde a menina estava. E tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer em aramaico: menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar, e todos foram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, e mandou que dessem de comer a menina. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai Santo, obrigado por Tua palavra, Deus. Nos abençoa nessa manhã, de forma que levemos a Ti, ó Deus, os nossos sofrimentos, as nossas dores, porque mediante o Teu Evangelho, mediante a Tua presença, mediante a Tua pessoa, mediante a Tua palavra, podemos não ser devorados por Ele, não sermos devorados pelos nossos sofrimentos, mas moldados e transformados à Tua imagem, e possamos, ó Deus, pela Tua palavra, desenvolver a fé que o Senhor ordena. Faz assim em nosso meio, ó Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, há uma pergunta explícita ou implicitamente rondando todos os acontecimentos que nós temos pregado desde que Jesus acalmou a tempestade. É a pergunta: quem é este?
Lá na tempestade, quando Jesus acalma a tempestade, eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Depois ele encontra aquele endemoniado e a pergunta implícita ali é: quem é este que tem poder de libertar aquele que ninguém poderia dominar? Essa pergunta ronda então todos esses acontecimentos e ele já se revelou: este a quem todos perguntam, seja diretamente ou indiretamente, explícita ou implicitamente, é aquele que tem autoridade sobre a natureza e também é aquele que tem autoridade sobre os demônios. Hoje, essa pergunta vai ser respondida como sendo Jesus aquele que tem autoridade sobre toda enfermidade e sobre toda sorte de sofrimentos. O nosso texto é um dos mais repletos de sofrimento de toda a Bíblia. No domingo passado, a gente viu que o endemoniado Geraseno representa alguém que é difícil ter comparação em toda a Bíblia em uma só pessoa. É difícil encontrar alguém que sofria tanto como aquele endemoniado. Talvez Jó, pela descrição que nós temos ali, ele é alguém em uma só pessoa, né? Um relato de uma só pessoa que tem muito sofrimento. Mas agora a gente vê uma consecução de pessoas em sofrimento. Então é um texto que tem o maior número de sofredores em um pequeno trecho, em uma pequena porção de trecho. Aqui nós temos pais que sofrem, nós temos uma criança de 12 anos que sofre, nós temos familiares e amigos que sofrem, e nós temos por último uma mulher que há 12 anos sofre. Diante do sofrimento de todos estes, uma pessoa se destaca: Jesus Cristo. Como o encontro com Jesus transforma a vida dessas pessoas? A pergunta que fica para a gente nessa introdução é como que o encontro com Jesus transforma as nossas vidas em meio às dores, em meio ao sofrimento. Vamos então para a exposição. A parte 1 do nosso texto fala sobre o pedido insistente de Jairo. Nós temos isso do versículo 21 ao 24. Vamos ler novamente. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, que é uma ambientação que nós já estamos familiarizados, né? Jesus volta ali para a região de Cafarnaum, está voltando ali de barco, está novamente à beira-mar e uma multidão se aglomera ao redor dele. Então, chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, e aqui é algo inesperado, né? Vem alguém da sinagoga, ele é chefe da sinagoga, mas ele não vem rivalizar com Jesus. Ele vem e prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que seja curada e viva. Ele tem uma expectativa aqui, né? E a resposta então, versículo 24: e Jesus foi com ele. Então Marcos revela novamente a correria do ministério de Jesus. Jesus acaba de sair lá da região em que ele expulsa uma legião de demônios de um homem, ele volta de barco e novamente Marcos não relata que ele tem tempo para descanso, que ele vai ter um tempo ali de pausa, mas que ele chega na margem, ele chega à beira-mar e novamente tem uma multidão que vai espremê-lo, que vai se aglomerar ao redor dele. Em Cafarnaum, que é essa região, essa multidão se achega e essa multidão novamente é tratada como uma multidão que atrapalha, uma multidão que não deixa Jesus caminhar direito, que comprime Jesus. Agora ele nem falou sobre isso, sobre comprimir, sobre atrapalhar, mas ele mostra claramente, tem uma multidão que está se aglomerando, que está se formando. Mas novamente Marcos, isso é uma coisa muito marcana, vai destacar alguém no meio da multidão. A gente já viu em outros textos Marcos fazendo uma divisão entre multidão, entre círculo de discípulos, ou seja, quem tem acesso a Jesus, quem crê em Jesus, e os 12, né? Ele havia usado essas categorias, mostrando que existe uma divisão entre quem segue e está na multidão, que não tem interesse genuíno por Jesus, porque o retrato de quem tinha interesse genuíno em Jesus era alguém que se aproximava e conversava com ele. Então não era alguém só interessado na cura, era alguém interessado em aprender mais, alguém interessado em mais de Jesus, e os 12 que estavam ali. Agora Marcos vem sempre tratando de uma multidão, de um grupo
e que tem alguém que se destaca, e essa pessoa se destaca pela fé, amém? A primeira pessoa, portanto, aqui em meio à multidão que se destaca, segundo Marcos, é um dos chefes da sinagoga, o versículo 22, chamado Jairo. Ele é alguém destacado no meio da multidão. Mas veja, o destaque de Jairo não é a sua posição de um dos chefes da sinagoga. O que traz destaque para Jairo aqui nesse texto é que ele é alguém que tem sofrimento agudo e fé. O que destaca Jairo aqui é que ele, assim que vê Jesus, prostrou-se aos seus pés. É que ele, assim que vê Jesus, lhe roga com insistência: minha filhinha está prestes a morrer. E ele, quando roga, apresenta seu sofrimento. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que seja curada e viva. Veja que o destaque que Marcos dá a Jairo é que ele não somente se chega a Jesus, mas ele se prostra. De que ele não apenas se chega a Jesus e se prostra, mas esse prostrar-se de Jairo é um prostrar-se de adoração. Algo inesperado para um líder da sinagoga, não é? Até então, ele chega e um judeu, meus irmãos, jamais se prostraria diante de outra pessoa. A não ser que no íntimo do coração de Jairo houvesse a clareza de que Jesus ele não é apenas um homem e nem apenas um profeta, mas ele é o Messias, o Filho de Deus. Portanto, é genuíno, é digno que ele se prostre diante daquele que é o único que pode socorrê-lo. É esse o destaque que Marcos está traçando aqui para a gente em relação a Jairo. Ele se submete a Jesus. Veja que Jesus não é alguém desconhecido para Jairo, porque Jesus mesmo já havia pregado na sinagoga de Cafarnaum. Isso está lá no capítulo 1, versículo 21 a 34. Jesus expulsa um demônio ali dentro da sinagoga de Cafarnaum. Então Jairo já viu Jesus, Jairo provavelmente já ouviu Jesus. Boa parte do ministério de Jesus até então se desenrolou na região de Cafarnaum. Então os milagres e o poder de Jesus já eram claros para este homem. Jesus já tinha curado a muitos e provavelmente ele presenciou essas curas. Então, diante de Jesus, sabedor de quem Jesus é, ele não somente pede, mas ele pede com fé insistente. Ele pede com fé e insistentemente, né? A descrição que diz aí: e logo que o viu, prostrou-se e lhe rogava com insistência. Interessante, né? Porque às vezes a gente pensa que quando a gente conhece Jesus, a gente vai pedir com mais naturalidade, com mais suavidade, mas o que Marcos está destacando é que ao ver tudo que Jesus fez e sabedor de quem Jesus é, ele se apresenta sinceramente, ele se apresenta sem véu, sem máscara, mas rasgando o coração diante de Deus, diante de Jesus. A gente estava expondo Salmos, né? A gente deu uma pausa, vamos voltar se Deus quiser, mas isso é uma das grandes belezas dos Salmos. É que aqueles que têm intimidade com Deus se apresentam de uma forma particular, em choro, em lágrimas, em petições, em adoração sincera, dramática, intensa, e não com milindres, não com circunstâncias, né? Não com pompas, como quem está escrevendo um ofício, como quem está escrevendo um memorando, mas como quem está se apresentando com fé. E o pedido dele é: minha filhinha está morrendo. A minha tradução diz: está prestes a morrer. Olha a visão que ele tem de Jesus: venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Ou seja, a fé de Jairo é descrita como uma fé convicta de que a ação de Jesus vai trazer um resultado esperado. O resultado que Jairo espera na imposição de mãos de Jesus é que a filha dele seja curada, a filha dele seja salva e viva. E qual é a resposta de Jesus? Versículo 24: e Jesus foi, Jesus é solícito, ele pede, Jairo pede, e Jesus vai com ele.
E aí nós temos a parte 2 do texto, onde há o toque inesperado e a espera desesperada, versículos 25 ao 34. Estava ali, versículo 24, vamos terminar o versículo 24, né? Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Versículo 25. Estava ali, no meio da multidão, uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma, pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curado. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder, então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas quem me tocou? Os discípulos aqui, né, são novamente retratados como aqueles que nunca entendem, né? Pergunta, né, Jesus? Mas ele olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então essa cena que não é nova para nós, em que uma multidão comprime Jesus, uma multidão que de certa forma atrapalha Jesus, e Jesus é descrito como aquele que, diferentemente das celebridades de hoje, né, não tem guardas ali para impedir das multidões tocá-lo, comprimi-lo. Jesus é alguém que está sendo espremido. Outras cenas já apareceram para a gente assim, né? Jesus pede um barco para poder pregar, porque a multidão está sempre a apertá-lo, mas no meio dessa multidão, novamente alguém se destaca. No meio dessa multidão, uma mulher é destacada porque ela sofre há 12 anos de uma hemorragia. É a descrição que nós temos aqui, né? Estava ali uma mulher que por 12 anos sofreu de uma hemorragia. Então, uma mulher que vem sofrendo não há pouco tempo, mas há 12 anos. Vem sofrendo não de uma doença qualquer, não de uma doença que traz alguns episódios de sofrimento, mas de uma hemorragia, um fluxo de sangue que a acompanha por 12 anos. A descrição continua. A descrição diz que ela vinha sofrendo todos esses anos dessa doença, mas ela vinha sofrendo também dos tratamentos médicos. Diz assim, né? Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos. Os tratamentos no mundo antigo eram tratamentos que geralmente traziam dor e eram nocivos à saúde. Então imagine hoje, na ciência moderna, que nós temos inúmeros dispositivos eletrônicos, digitais, tecnologias, ainda assim nós temos procedimentos extremamente invasivos, dolorosos, alguns nocivos, com efeitos colaterais, quem dirá no mundo antigo. Então Marcos está destacando, olha, aquela mulher, ela sofria de um fluxo de sangue há 12 anos, e ela sofreu muito também na mão dos médicos, ela sofreu com tratamento. Mais do que isso, veja bem, essa mulher sofreu com a falta de esperança, porque diz o versículo ainda, né? Ela sofreu muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Então, os 12 anos que ela ia, sofria na mão do médico, gastava dinheiro, a resposta que ela tinha é: não foi nada eficaz. Tentamos e não surtiu nenhum efeito. Eram 12 anos sem esperança, mais do que 12 anos sem esperança. 12 anos que ela perdeu tudo. Porque diz o texto que ela gastou tudo o que possuía, se muito ou pouco. O texto deixa claro apenas que ela perdeu tudo o que possuía, mas sem êxito, pelo contrário. Diz o texto, né? Pelo contrário, piorava. Então, o cenário dessa mulher
embora descrito aqui de forma bastante curta, é um cenário de um sofrimento extremamente avassalador. De alguém que sofre com hemorragia há muito tempo, sofre nos tratamentos, perde tudo o que possuía para melhorar, mas o tratamento não melhora, ela só piora. Mas tem algo a mais, meus irmãos, porque Marcos está descrevendo uma mulher que pode se comparar com a mesma situação do endemoniado Geraseno, porque lá no endemoniado Geraseno ficou claro que nenhuma tentativa humana era capaz de solucionar o seu problema. Assim como a tempestade, ninguém poderia dominá-la. Agora nós temos uma mulher que todos os recursos humanos já foram esgotados. Lucas, que é médico, quando ele escreve o seu evangelho, descreve que ele diz assim, ninguém dos médicos tinha podido curá-la. Ele, como é médico, ele deixa bem claro a descrição, olha, não há medicina para curar essa mulher. Todos são incapazes de curá-la, mas vai aparecer alguém que é capaz de curá-la, amém? Mas veja, mais do que isso ainda, se você for reparar, a hemorragia, o fluxo de sangue, era algo que aguçava o sofrimento dela, porque trazia a condição de impura. Lá em Levítico fala que, Levítico 12, Levítico 15, de que mulheres com fluxo de sangue, elas estão naquele período em um estado impuro, seja no período menstrual, segundo a lei, seja num período aqui como essa mulher, em que 12 anos ela tem estado na impureza. A tal ponto que uma mulher considerada impura, nesse sentido, meus irmãos, ela não poderia se misturar com pessoas, ela tinha que viver no isolamento. Quando ela fosse comprar algo no mercado, quando ela fosse fazer alguma coisa pública, ela tinha que andar falando, impureza, impureza, estou impura, para que ninguém a tocasse e se tornasse puro. Essa mulher está há 12 anos sofrendo, não no sentido físico, somente da dor, mas no sentido também social, no sentido religioso. Ela não pode viver a sua religião, ela não pode se relacionar com o seu povo. É tanto que aqui nós temos um desafio, alguém que vence todo esse estado de impureza, passando no meio de uma multidão, não porque ela queria contaminar a multidão, mas veja o ponto da fé que é destacado dela, porque ela sabe que quando ela tocar Jesus, ela vai ser curada. Quando ela tocar Jesus, ela vai ser tratada. Essa mulher que deveria viver longe de todos, essa mulher que deveria viver isolada, é movida pela esperança, pela fé de tocar em Jesus. Veja que a descrição de Marcos, ela é muito bonita. Marcos é um evangelho belíssimo, irmãos, porque ela carrega o sofrimento, mas ela é movida pela fé. Ela é alguém que está trazendo um fardo de sofrimento, mas o que impulsiona ela, e é o que a gente vai tratar das aplicações, não é o sofrimento sozinho, é o sofrimento movido pela fé. Ela sofre e ela vê em Jesus, como até o Estevão tratou aqui em Isaías 53, alguém que pode salvá-la, alguém que pode curá-la, e nisso Jesus se torna incomparável, Jesus se torna belo aos olhos, Jesus se torna alguém singular, não tem ninguém igual a ele, amém? Ela então chega lá, olha o pensamento dela, o pensamento de fé, se eu apenas tocar na roupa dele, ficaria curado. Ele precisa nem saber quem eu sou, ele precisa nem saber que eu toquei, ele precisa nem pôr as mãos em mim, se eu apenas tocar na sua roupa, não precisa nem tocar na pele dele, se eu tocar na sua roupa, eu serei curado. Marcos não explica porquê, mas a gente consegue ter algumas pistas do porquê, mas ela chega por trás, como quem quer continuar anônima, como quem já está vivendo o isolamento há tanto tempo, deixa eu continuar aqui no anonimato, deixa eu só tacar a roupa dele, que eu vou ser curada, e eu não vou nem perturbá-lo, ele não precisa se virar, impor as mãos, conversar comigo, deixa eu somente tocar, e eu vou voltar para minha casa, curada e transformada. Mas tão logo ela toca em Jesus, e é curada, é interessante aqui porque 12 anos passam em um instante, são 12 anos de sofrimento que são curados em um contato com Jesus, mas o anonimato dela é impedido.
E quem impede o anonimato dela é o próprio Cristo. É Jesus mesmo que, sabendo que saiu o poder dele, quem vira-se. E vejam, uma cura totalmente diferente de todas que apareceram até agora aqui no Evangelho, porque é a primeira cura em que não há um movimento intencional de Jesus. Jesus não toca na pessoa, Jesus não impõe as mãos na pessoa, Jesus não ora pela pessoa, mas ele simplesmente é tocado e a pessoa é curada. A mulher simplesmente toca em Jesus, mas ele se vira e pergunta: quem tocou na minha roupa? Imagina o que é que passa no coração daquela mulher, né? Aquele frio na barriga, né? Eu só toquei, senti que foi curado, deixa eu me retirar, deixa eu ir embora. Quem me tocou? Fui eu. Imagina o que é que não passa na cabeça dela. Será que eu vou receber uma repreensão porque eu sou uma impura tocando no homem? Sou uma mulher tocando no homem? Sou alguém que passei 12 anos em sofrimento e estou perturbando alguém que tem uma multidão para lidar, que está correndo para curar uma menina que está à beira da morte? Será que ele vai virar para mim e dizer: por que me tocas, ó impura? Será que ele vai virar para mim e dizer: não percebe que está me atrapalhando de chegar lá na casa de Jairo? Será que ele vai tocar em mim e repreender? Mas não, Jesus vira-se, né? Quem me tocou? Quem tocou na minha roupa? E nós não devemos estranhar tal pergunta. Ah, Jesus, por que Jesus está perguntando? Ele não sabe que é aquela mulher? Meus irmãos, na sua humilhação, Jesus escolhe se despir da divindade, amém? Ele escolhe não acessar atributos, privilégios da sua divindade. Jesus, quando ele encarna, por exemplo, ele abre mão da sua onipresença. Ele não está presente em todos os lugares. Jesus, quando encarna, ele abre mão da sua aceidade, que é um atributo divino, que significa que ele não depende de nada, ele não precisa de nada. Deus, ele não precisa de ar, não precisa de temperatura, não precisa de comida, de água, ele não precisa de absolutamente nada. Por isso que essa teologia que diz que Deus precisa de você como alguém que tem uma necessidade emocional, afetiva, é uma teologia que não encontra um amparo bíblico, porque Deus é aquele que não precisa de nada. Mas quando Jesus encarna, ele abre mão da aceidade e passa a precisar comer, precisa beber água, certo? Ele precisa de coisas que seres humanos precisam, mas ele também abre mão do acesso a todo o conhecimento. Tem conhecimento que Jesus escolhe não saber, por exemplo, o dia e a hora que ele volta, ele disse que ele não sabe, ele escolhe não acessar, ele escolhe não saber, e aqui, ele escolhe não apontar, ele escolhe permitir que aquela mulher se pronuncie. Marcos, ele traz aqui um relato breve, mostrando a ignorância dos discípulos, né? Senhor, vês que a multidão te pressiona e perguntas: quem me tocou? É como se ele dissesse: que pergunta é essa, Jesus? Quem me tocou? Está todo mundo te tocando, tu estás sendo espremido e pergunta. Marcos, ele pode acompanhar isso, ele vai em cada capítulo mostrar a ignorância dos discípulos. Jesus, como sendo aquele que entende, que sabe tudo o que está acontecendo, ele tem um plano, ele é soberano, ele governa os atos, os acontecimentos, mas os discípulos que estão com ele são aqueles que estão sempre sem interesse, estão sempre na ignorância. E aqui também, Jesus sabe o que está acontecendo. Quando Jesus pergunta quem me tocou, ele não está perguntando quem são as pessoas que me tocam, mas que me tocou com fé. Na cabeça deles a pergunta é absurda. A pergunta de Jesus, portanto, era intencional. A pergunta dele não é apenas quem me tocou e foi curado fisicamente, é quem me tocou com fé. Veja, concorda que Jesus poderia muito bem deixar aquela mulher seguir? Curada, salva, ela tinha fé, mas Jesus não quer curar apenas o corpo daquela mulher. Jesus quer dirigir aquela mulher à cura da alma. Aquela mulher precisava falar com Jesus, ela precisava derramar o seu medo, o seu tremor, as suas ansiedades, o seu choro diante de Jesus. Por isso que quando Jesus pergunta quem me tocou, a descrição aqui é, versículo 35, então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. Jesus quer curar a alma daquela mulher e ela então se prostra e se apresenta amedrontada e trêmula. Como você ficaria? 12 anos de sofrimento, toca num homem, na roupa de um homem,
que não é somente o homem, de repente, imediatamente você é curado. E esse homem vira-se e pergunta quem o tocou. Essa mulher está tremendo. Veja, o testemunho novamente é: Jesus é aquele que, ao invés de ser contaminado por aqueles que são impuros, é aquele que purifica aqueles que estão contaminados. Quando Jesus entra em contato com o endemoniado de Geraseno, não é ele quem fica mal, é o endemoniado que fica curado. Quando ele toca no homem leproso, não é ele que se torna leproso, é o homem que se torna purificado. Quando Jesus é tocado por essa mulher que está com impureza, não é ele quem se torna contaminado, é ela que se torna purificada e curada. A pergunta, portanto, implícita aqui novamente é: quem é este? Quem é este que, quando é tocado por alguém impuro, purifica? Quem é este que é alguém que está 12 anos em sofrimento agudo, quando simplesmente dá um toque na sua roupa, é curada? Este é Jesus. O que é que Jesus diz para essa mulher? Versículo 34. Filha. É interessante ele usar esse termo, né? Não diz mulher, ele diz filha, a tua fé te salvou. Filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz, fique livre desse teu mal. Então, Jesus com aquela mulher, olha o tratamento que ele tem. Ele a acolhe, porque ao invés de deixar ela sair no anonimato, ele pede para ela se pronunciar. Quando ela se pronuncia, ele diz filha, mas ele também a encoraja. Olha, a tua fé te salvou. E ele a despede com paz e com certeza. Vá em paz e fica livre desse mal. Pode ter certeza que você vai embora e esse fluxo de sangue não vai voltar. Não é cura como tem em alguns locais aí, que você vai, tem um manto, tem um fogo santo de não sei o que, você recebe a cura, 2 meses depois você está doente de novo. Da mesma coisa. Não, vai em paz e tenha certeza que você foi livre do teu mal. Veja que é mais uma mulher que continua sendo a mesma e outra pessoa, porque aquela mulher, de certa forma, é a mesma mulher que chegou a Jesus, mas não é a mesma mulher, porque esse encontro com Jesus a transformou. Mas nota que tem alguém aqui que não está sendo falado no texto, mas que ao mesmo tempo, quando nós lemos, grita, porque tem um homem chamado Jairo, lá no começo diz assim: Senhor, a minha filha está morrendo, vamos lá em casa e pôr a mão nela, para ela ser curada. E Jesus diz: certo, vamos lá. E no meio do caminho, Jesus para. No meio do caminho, esse homem que é poderoso e que tem uma missão, que ele mesmo pactua com o Jairo de ir lá curar a filha dele, é quem decide parar no meio da multidão para perguntar: quem foi que me tocou? Para ouvir o relato da mulher que provavelmente falou: Senhor, eu sou uma mulher que tinha 12 anos de hemorragia, ninguém tinha me curado, etc e tal, etc e tal, etc e tal. Enquanto isso, Jairo deveria estar lá. Meu Deus, essa mulher já sofre há 12 anos, pode esperar mais uns minutinhos. Jesus, o que é isso que está acontecendo, Jesus? Essa mulher está com hemorragia, mas não vai morrer agora não, a minha filha está morrendo. O pedido, o toque inesperado, mas a espera desesperada. Senhor, tem uma filha a ser salva, vamos lá em casa, bom. Entre a chegada de Jesus e a cura da sua filha, tem uma mulher para Jesus atender, e ele atende. Não é curioso? E é como a morte de Lázaro e a ressurreição de Lázaro. Não sei se em algum sermão vocês já ouviram isso, mas existe um período intencional de Jesus ali, em que Lázaro morre. É tanto que a irmã dele disse: se eu só tivesse vindo logo, o meu irmão não teria morrido. Não tem esse relato aqui de Jairo, mas é como se Jairo pudesse ser alguém que teria condição de dizer a Jesus: Jesus, se o Senhor tivesse caminhado no meio da multidão, ido direto lá para minha casa, a minha filha não teria morrido. Porque é isso que aconteceu. Vamos aqui para a parte 3.
quando se acontece mais do que se poderia imaginar. Versículo 35. Enquanto ele ainda falava, ele falava aqui com a mulher, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, veja, Jesus vai sustentar a fé de Jairo. Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem, e tira os incrédulos, Tomou consigo o pai da menina e a mãe da menina, e os que haviam acompanhado, Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava. E tomando-a pela mão, ele pega num morto, Pega num cadáver aqui. Disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar, e todos ficaram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, e mandou que dessem comer a menina. Então veja, Jesus nem terminou de falar com a mulher, chega o pessoal da casa de Jairo e diz: olha, tem uma má notícia, a menina que estava morrendo agora está morta. Jesus estava indo lá curá-la e nós esperávamos isso, mas veja, Jairo, a menina já morreu, não importuna mais o mestre, porque não tem mais jeito, não tem mais nada que Jesus possa fazer lá. É interessante, meus irmãos, que os da casa de Jairo chamam Jesus de mestre. Então, existe também fé, de alguma forma, assim, na casa de Jairo. Existem pessoas na casa de Jairo que creem em Jesus, mas ainda não entendem completamente quem Jesus é. Eles pensam, Jesus é capaz de curar os enfermos, mas ainda não entendem que Jesus é capaz de ressuscitar os mortos. Sabem que Jesus é aquele que pode até ser célebre para curar alguns, mas não entendem que Jesus tem todo o domínio sobre todo tipo de circunstância. Que é aquele que pode até aguardar a morte chegar, porque a morte não é quem tem a última palavra, é Ele. Amém, irmãos? Veja então, meus irmãos, que diferentemente de Jairo, para eles tudo acabou, não tem mais jeito. A menina morreu, não adianta mais perturbar Jesus. Mas aquela parada de Jesus não significava a desatenção de Jesus para com Jairo, pelo contrário. Da mesma forma que com a mulher, ele quer mais do que a cura física, mas encaminhar aquela mulher à cura da alma. Jesus não quer apenas que Jairo saiba que ele tem o poder de curar, mas Jesus quer que ele entenda que Jesus é aquele que tem todo o controle sobre toda situação e que é muito mais poderoso do que aquilo que Jairo e sua família poderiam esperar. Que ele não é somente aquele que pode curar uma menina enferma, mas é aquele que tem as nossas vidas, tem a vida daquela menina nas suas mãos. Jesus não quer apenas que ele confie em Jesus durante um período que ele comece bem, mas Jesus quer que ele seja aquele que sustenta a fé, mesmo quando tudo parece perdido. Será que Jesus quer isso com você também? Que você não somente tenha fé no começo, mas que você mantenha e sustenta a sua fé quando não tem mais esperança? Porque veja que é isso que Jesus faz com Jairo. As pessoas chegam e dizem: Jairo, não perturba mais o mestre, não, acabou. E Jesus olha para Jairo e diz: não temos, crê somente. Jesus não espera uma reação de Jairo, Jesus não espera um momento ativo de Jairo. É Jesus que olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, crê somente. Jesus desconsidera a palavra daqueles homens, volta-se para Jairo e sustenta-lhe a fé. Jairo deve parar com o temor que está ocupando o seu coração, decorrente da notícia que os homens trazem para ele, e deve continuar a crer em Jesus. Assim como no começo ele creu, agora ele deve permanecer crendo. Meus irmãos, na casa de Jairo, quando Jesus chega lá, mais pessoas sofriam. Diz aqui que, versículo 38, que Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam. Lá na descrição de Mateus, diz que já tinham flautistas, ou seja, ela já tinha morrido e o pessoal do luto já estava ali,
que eram as carpideiras, né? Mulheres contratadas, pessoas contratadas para chorarem nos velórios, e tinham também os flautistas que tocavam em velórios. Então, quando Jesus chega lá, o clima já é de morte, o clima já é de funeral, o clima já é de velório. Jesus chega e todos estão pranteando, todos os familiares, todos os amigos, até pessoas que talvez nem conheciam a família direito, estavam lá chorando, né? Sabe quando aqui alguém que tem renome, né, morre e passa aqui o cortejo e tem um bocado de gente chorando, né? Às vezes quando é alguém importante todo mundo se compadece, né, assim, mas eu já era um dos chefes da sinagoga, então está cheio de gente ali chorando. Mas veja, as pessoas não veem as coisas da mesma perspectiva de Jesus. Porque quando Jesus olha para as coisas, Jesus não as vê como imutáveis. É tanto que Jesus diz: ela não morreu, ela está apenas dormindo. Qual é a reação dos homens? Eles riem. É por isso que eles riem. Eles riem não porque eles não estão olhando para os fatos, porque é um fato que a menina morreu. Eles riem porque eles não veem as coisas da perspectiva de Jesus. É como Sara, lembra? Ó, Sara, tu vai ter um filho. Eu tenho um filho, velha desse jeito, tem perigo. Porque ela não aprendeu ainda a olhar pelos olhos da fé. Esses homens aqui ainda não viram dessa forma, e Jesus quer conduzi-los a isso. Não, ela dorme. Saiam todos, saem. Ele entra no quarto, leva consigo os discípulos, Pedro, Tiago e João, toma pela mão, e Jesus está rompendo mais uma coisa aqui, porque tocar num cadáver era uma situação de impureza, segundo a lei, e Jesus está novamente mostrando quem é este. É aquele que não se contamina, mas purifica. Mas não é somente este, é aquele que, ao tocar a menina morta e ordenar que ela levante, até os mortos lhe obedecem. A menina que estava viva, morta, passa a viver. Ele fala em aramaico, talvez seja o idioma mais familiar daquela região ali de Cafarnaum. A minha Bíblia diz assim: menina, eu te ordeno, levanta-te. Mas no aramaico, talita cumi significa menina, levanta-te. E é uma forma gentil, é uma forma doce de falar. É uma ordem, é um mandamento, mas é um mandamento doce, como alguém que fala uma ordem para um filho amado, que o pai ou a mãe quer que aquele filho amado chegue num resultado, e ele não faz isso de forma dura, ele faz essa ordem de forma amorosa. Meu filho, meu menino, meu querido, menina, levanta-te, e ela atende. Veja, meus irmãos, diante daquele que criou todas as coisas a partir do nada, simplesmente pela palavra do seu poder, aquela menina morta, ela não pode se negar à ordem de Jesus. O mesmo que disse, haja luz e houve luz, é aquele que diz agora, menina, eu te ordeno, levanta-te. E ela se levanta. Diz Lucas que o espírito voltou ao seu corpo, ou seja, esse espírito não estava vagando, esse espírito não estava dormindo, né? A morte do sono, o sono da alma. Esse espírito é a noção bíblica de que a morte é quando o espírito se desprende do corpo, porque nós somos alma vivente de Gênesis. Deus soprou o seu espírito em nós e nós passamos a ser alma vivente, corpo, alma, corpo e espírito. Quando morremos, o corpo se desprende, a alma se desprende do corpo, mas a promessa da ressurreição é que um dia nossos corpos se unirão novamente às nossas almas, aos nossos espíritos. E aqui Jesus pega essa menina morta de talita cumi, levanta-te, e Lucas descreve, o espírito volta ao seu corpo, e diante daquele que segurou a sua mão, a menina levanta. Diante daquele que a segura pela mão, a morte lhe obedece. Diante desse, a morte é só mais uma noite de sono. Diante de Jesus, 12 anos de sofrimento passam em um instante. Diante de Jesus, a morte daquela menina é só como um sono. Ela está dormindo, menina, levanta-te. E ela acorda e vive a sua vida. Diz o texto que ela passou a andar. Ela passou a viver. Lembra o endemoniado Gerazeno, que depois da cura, ele era um homem simples, sentado, com perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. Esse é um homem que vai criar um cachorro, que vai andar na beira da praia do mar da Galileia, que vai viver a sua vida como vai comer peixe assado. Essa menina recebeu a cura e se tornou uma menina comum, mas que não é a mesma menina, amém? A menina pode ter uma vida normal. Sirvam-lhe, tragam comida para ela. Preparem a comida que ela mais gosta, tragam para ela.
Se Jairo esperava a cura de uma enfermidade, Jesus tinha para sua filha a ressurreição. Ele manda que não contem nada. O silêncio meio que está aqui. Mas é interessante, meus irmãos, porque como é que se esconde uma ressurreição? Não é curioso? Jesus diz assim, eu peço para vocês, não contem nada, mas como é que se esconde? Tem um bocado de gente ali que sabe que a menina morreu, de repente a menina vai sair do quarto. Jesus quer preservar o entendimento dessa identidade. Quando ele diz não contem nada, é aquela ideia, olha, eu quero ser compreendido por quem eu sou, e não pelo que as pessoas acham que eu sou. Eu quero ser aquele que vai morrer no tempo certo, eu não quero gerar tensões antes do tempo. Diz Mateus, meus irmãos, que esse acontecimento corre por toda parte, porque a menina ressuscitou. Amém? Vamos para algumas aplicações. A primeira aplicação que eu quero fazer, meus irmãos, é que tenha um coração missionário. Tenha um coração missionário, porque pode-se encontrar fé dos lugares mais improváveis. O texto começa falando para a gente de um homem que tem fé, mas não um homem que está na multidão que costumeiramente segue Jesus, que não é um homem que faz parte do círculo dos discípulos de Jesus. Fala de um homem que não é um homem escolhido, um dos 12, mas fala de um homem que faz parte de um grupo que até então vinha rivalizando com Jesus. É um homem que fazia parte de um grupo religioso que até então, e depois também, vai ser um dos grupos mais duros na condenação de Jesus, mas a fé lá, a fé no meio deles também, em Jairo, na casa de Jairo, como a gente vai ver em João, há também em Nicodemos, como diz a profecia, que Jesus vai ser encontrado entre os ricos na sua sepultura, vai haver em José de Arimateia, e como a gente vai ver mais tarde em Atos dos Apóstolos, muito dentre os principais sacerdotes vieram a crer em Jesus. A fé, ela vem dos locais mais inesperados, meus irmãos. Sabe por quê? Porque nós não podemos enxergar de onde virão os crentes em Jesus. De onde é que vêm os crentes em Jesus? Só do catolicismo romano? É só do paganismo? É só das classes mais pobres ou das classes mais altas? É só daqueles que são socialmente corretos, cidadão de bem, e não daqueles que são delinquentes? Da onde virá aqueles que são chamados por Jesus? Da onde virão os eleitos de Jesus? Da onde virão aqueles que farão parte do povo de Jesus? Eles virão dos locais mais inesperados. Talvez aquele grupo que você nem gosta. Eles virão, meus irmãos, porque todos estão encerrados debaixo do pecado, todos estão destituídos da glória de Deus. Portanto, nós podemos pregar em qualquer lugar, para qualquer grupo de pessoas, para qualquer tipo de pessoas, porque Deus pode chamar pessoas de qualquer lugar. Ou seja, Ele pode chamar pessoas dos lugares mais improváveis que você possa imaginar. Amém? É por isso que faz tanto sucesso algumas biografias de missionários, não? O cara foi assassino, foi usuário de droga, teve preso várias vezes, não sei o que, e foi que se tornou crente, sim. Jesus chama pessoas dos locais mais inesperados. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, que Jesus não promete uma vida sem sofrimento. Jesus não promete uma vida sem sofrimento, mas que o sofrimento deve ser um meio para aumentarmos a nossa fé. Que o sofrimento deve ser um meio para que nos tornemos mais parecidos com Ele. O que é o cristianismo para alguns? Não, eu tenho fé, então eu sou pessoa que não chora, porque eu confio em Jesus assim de uma forma que não vai escorrer lágrima dos meus olhos, porque eu confio na soberania dele. Tem uma mulher aqui que confia na soberania dele, e Jesus intencionalmente a apresenta, e ela se encontra numa posição trêmula e temerosa. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus permite, o Evangelho permite que nós choremos na presença dele. O Evangelho nos convida a chorar, porque o Evangelho é aquele que nos trará consolação.
Ao chegar na presença de Jesus, aquela mulher, acima da cura física, vai derramar os seus sofrimentos diante de Jesus. Senhor, eu sou aquela que passei 12 anos em hemorragia, ninguém me curou, só piorava, eu perdi tudo que tinha, me encontrei numa situação miserável, vivi isolado dos outros. Eu sou aquela que era assim, 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 passei por tanto sofrimento. Mas o Senhor me trouxe a consolação. Foi no Senhor que eu encontrei a cura. Os meus sofrimentos me levaram a entender que a minha esperança imutável, a minha segurança irrestrita não estava nos médicos, não estava nos procedimentos, não estava no tamanho da minha dor. A minha segurança irrestrita encontrou repouso somente em Ti. Por isso que Jesus não nos promete uma vida sem sofrimento, mas nos promete que o Evangelho vai nos levar a uma consolação acima do sofrimento. Uma consolação que nós vamos experimentar não somente no fim do sofrimento, mas enquanto nós estamos passando por ele. Deus é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, não é depois da angústia, não é no final da angústia, mas no momento da angústia. Uma paz que excede todo entendimento. Então, a dor e o sofrimento devem ser um meio para que, mais do que o corpo, nossa alma seja curada, para que a nossa alma seja dirigida ao amor de Deus. O sofrimento muda a gente, meus irmãos. Quem sofre ou passa a crer mais em Deus ou menos, passa a amar mais ou menos, passa a ser uma pessoa melhor ou uma pessoa pior. O sofrimento sempre muda as pessoas, mas diante de Cristo, aqueles que creem nele, o sofrimento deve ser um meio para que nós o amemos mais, para que nós compreendamos com a largura, com a profundidade, com a altura do amor de Deus. No meio dele, a nossa esperança é essa, no meio do sofrimento, que a nossa cura seja acompanhada de temor e tremor, para que enxerguemos de uma forma inigualável. Como é que Paulo fala aos Filipenses? Desenvolvei a vossa salvação em temor e tremor. Esse termo vai aparecer várias vezes no Novo Testamento. Em Filipenses, em 1 Coríntios, 2 Coríntios, em Efésios. Porque é assim que a nossa fé se desenvolve. Em temor e tremor. E muitas vezes por conta daquilo que nós sofremos. Diante daquilo que Deus é em Cristo Jesus para nós. Uma terceira aplicação, meus queridos irmãos, é que Jesus sustenta a nossa fé. Veja que o Jairo procura Jesus e Jesus o acompanha. As pessoas chegam e dizem: Jairo, não tem mais jeito não, a tua filha já morreu. E Jesus diz: não tenha medo, apenas creia. Aí Jesus entra no quarto para curar a filha de Jairo e ele leva Jairo do lado para Jairo ser uma testemunha. Veja como é que Jesus faz com Pedro. Pedro, hoje, essa noite, tu me negará 3 vezes. Vamos a esse texto em João, em Lucas, por favor, um pouquinho mais à frente. Lucas capítulo 22. Versículo 31. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Não é curioso? Pedro, hoje tu vai me negar 3 vezes. Pedro, Satanás pediu para peneirar-vos, mas eu orei por ti. Eu orei por ti para que a tua fé não esmoreça, para que a tua fé não desfalecesse. Não desfaleça. Jesus, ele não somente dá fé, mas ele sustenta a fé. Nos momentos daqueles que estão prestes a perdê-la, Jesus é aquele que a mantém. Jairo, tu está abalado porque tua filha morreu? Não temas, apenas creia. Pedro, é essa noite que tu vai me negar 3 vezes? Veja bem, eu orei por ti, para que a tua fé não se perca. Jesus, meus irmãos, ele vai fazer isso principalmente nas situações em que a nossa razão
o nosso pensamento não vai processar a ação de Deus. Pedro está diante de uma situação de que aquele que se apresentou como Messias, que deu provas que era o Messias, ao invés de dominar os romanos e acabar com toda aquela opressão, está sendo preso. Como processar isso, os mistérios de Deus? Eu não o, mas Jesus está sustentando a sua fé. Jairo é aquele que Jesus me acompanha lá até minha casa, e Jesus de repente para. O que tu está fazendo parado, Jesus? Tem que ir curar minha filha lá na minha casa. Aí chegou os homens e a tua filha morreu. Como assim a minha filha morreu? Jesus parou no meio do caminho. E Jesus disse: não temas, somente creia. A razão desses homens não pode processar os planos de Deus. A mente desses homens não pode processar a ação de Deus. E por isso mesmo, quem tem que sustentar homens e mulheres como você e eu, homens e mulheres como Pedro, como Jairo, é a palavra de Jesus. Nos fazer ver aquilo que nossa razão não consegue ver e ver aquilo que somente a fé pode enxergar. Veja que Jesus não explica para Jairo, Jesus não fala assim para Jairo: ó Jairo, calma aí, eu vou chegar lá na tua casa e vou ressuscitar a tua filha. Não, o que Jesus diz? Não temas, apenas creia. O que Jesus está dizendo não é: olha, eu estou te explicando, mas Jesus está dizendo: olha, espera em mim, aguarda. É assim que eu vou conduzir o teu coração na fé. É um coração conduzido na espera. Somente espera, somente espera. Porque Jesus tem sempre um plano, amém, irmãos? A gente pode até não saber qual é o plano de Deus, mas Jesus tem sempre um plano. Jó não leu o primeiro capítulo de Jó. Satanás, né? Ele não sabe que de repente ele só vai perdendo tudo e ficando doente. Talvez se ele soubesse, ao invés de melhorar, pioraria. Mas Jó precisa aprender a amar e confiar na espera. Jairo também, Pedro também, eu e você também. Por último, quase por último, né? Porque todo pastor diz que é por último, mas ele quer segurar você mais um pouquinho, tá certo? Mas Jesus tem a seus discípulos uma promessa de restauração total. Por isso, meus irmãos, nós não temos em Cristo apenas um curandeiro do corpo. Nós não temos em Cristo somente um terapeuta para as nossas emoções. Porque Jesus, Ele salva o homem inteiro. Ele não é o salvador da alma, Ele não é o salvador do corpo, Ele é o salvador do homem. Ele é o salvador do homem inteiro. Ele não é um salvador como aquele que corrige, Ele é um salvador como aquele que refaz. Ele não é um salvador de alguém que simplesmente traz uma cura, Ele é o salvador daquele que traz salvação e ressurreição. E é aquilo que Ele está prenunciando naquela menina. Naquela menina, Jesus está mostrando que para nós Ele tem algo mais glorioso. Meus irmãos, a filha de Jairo ressuscita como alguém que prenuncia a restauração total que Cristo fará em sua igreja. A ressurreição para a vida. Veja, na glorificação, nós não teremos mais sobre nós os efeitos e a presença do pecado. Na ressurreição da filha de Jairo, ela vai voltar à vida e vai viver e um dia vai morrer de novo. Mas é um prenúncio de que Jesus tem o poder para nos trazer de volta à vida, não uma vida que novamente morrerá, mas uma vida glorificada que vai viver fora, ausente, sem os efeitos do pecado, mas perfeitamente diante de Deus. Meus queridos, nós estaremos na glorificação em um estado compatível com a glória bendita de Deus eternamente. Na ressurreição, o nosso estado é um estado de cura total, amém? Eu me lembro das palavras do Dom Carson, um teólogo bíblico: estou passando por vários problemas, mas nada que uma boa restauração total, uma boa ressurreição total, uma boa glorificação total não há de dar conta, não há de curar. Meus queridos irmãos, talvez você não tenha alguma das curas que espera aqui. Talvez você passe a vida toda orando por uma cura e você nunca vai receber aqui. Mas veja,
Jesus tem planos ainda mais maravilhosos, ainda mais gloriosos, ainda mais jubilosos para você, porque Ele nos ressuscitará. Todo o sofrimento de hoje passará como uma noite de sono. É por isso que Paulo diz: a nossa esperança não está somente aqui neste mundo. Meus irmãos, nós somos cristãos, e cristãos não vivem somente por aquilo que eles vão receber aqui. Cristãos vivem sem temor, sabendo que o Filho nos salvou e nos ressuscitará. Nós podemos confiar na sua promessa. E agora sim, uma última aplicação. A nossa esperança toda está no Rei sobre o sofrimento. Vejam, meus queridos irmãos, nós podemos confiar naquele que é tocado por uma mulher cerimonialmente impura e a purifica e a recebe como filha, porque foi ele mesmo quem foi tratado como um maldito e crucificado, assassinado fora da cidade de Jerusalém. Nós podemos confiar nele, que ele há de nos purificar, porque ele foi quem levou sobre si as nossas enfermidades. Nós podemos confiar naquele que tira os mortos do túmulo, porque foi ele mesmo quem conheceu a morte e recebeu nessa morte a punição dos nossos pecados, a punição que nos era merecida, e ele mesmo venceu a morte. Nós podemos confiar nesse Salvador, porque até mesmo a morte se torna nada diante dele. A resposta de Marcos, portanto, quem é este? É respondida como ele sendo o Filho de Deus, que tem poder e autoridade absoluta sobre todas as coisas, sobre o mundo, sobre os demônios, sobre as doenças, sobre os sofrimentos, sobre a morte. Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos, amém? Vamos orar, vamos ficar em pé.